pega a sua Bíblia com muito carinho e abra em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 7. Lá no final da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, Pedro, 1 Pedro, capítulo 5 e verso 7. Esse texto é um texto lindo. Eu vou ler até a partir do verso 6. Glória a Deus. Os irmãos da internet, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Nós vamos pregar hoje sobre Deus cuida de você. Amém? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos teus negócios. Deus está cuidando dos detalhes da sua vida. E nada da sua vida escapa aos cuidados de Deus. E eu nesta noite quero, com muita autoridade de Deus, com muita convicção do Espírito Santo de Deus, dizer que Ele está cuidando de você. O texto que eu quero ler com você encontra-se em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, que diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, texto lindo. Não precisava pregar mais não, irmão? A gente ia para casa agora, só com um texto desse, não é verdade? Só com um texto desse a gente ia para casa hoje. Falava: Jesus, muito obrigado, o Senhor falou conosco, amém? Lança sobre Ele toda a vossa, pois Ele tem cuidado. Aleluia! Ele tem cuidado de você. Não importa como você entrou aqui nessa noite, e não importa como você saiu da sua casa, não importa como anda a sua vida, e apesar de como você anda e o que está acontecendo com você, se sua vida está entregue nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de você. Ele está cuidando de você ontem, Ele está cuidando de você hoje, e Ele vai cuidar de você amanhã também, em nome de Jesus. Eu queria meditar com os irmãos sobre esse tema, que Deus tem cuidado de você, baseado na história de um jovem chamado José. O José tem uma história das mais belas e mais lindas da Bíblia, e a história de José ocupa desde o capítulo 37 do Gênesis ao capítulo 50 do Gênesis. É uma das histórias mais belas a respeito da provisão, do cuidado de Deus, e a respeito de uma ferramenta linda chamada perdão. Mas eu quero, na história de José nessa noite, sobre os vários aspectos que eu poderia analisar, eu quero olhar para a história de José hoje com você e ver o cuidado de Deus na vida de José. A começar pelo um dos primeiros episódios que acontecem aqui na vida do José. José, querido, era um jovem que a Bíblia destaca como preferido do pai. Você já viu falar isso? Fulano é o xodó. Lá na sua família tem isso não, né, irmão? Tem isso lá na sua casa? Lá na minha casa rola um BO lá na minha casa. Não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem, mas lá na minha casa rola um BO. O William chega lá em casa e fala assim: eu sou o genro preferido. Aí o Wendel chega de lá e já briga com minha mãe e fala assim: tá vendo aí? Tá vendo? Não falei? Aí o William, para pirraçar o Wendel, fala assim: é fundo com fundo, uma casa com a outra, né? Meu cunhado com a casa da minha mãe.
Aí minha mãe fala assim, eu vou abrir uma portinha aqui, que aí fica uma casa só, para a gente passar para um lado para o outro. Aí o Wendel já disse lá, tá vendo aí? Tá vendo? Não falei? É o preferido, é o preferido, é o preferido. No caso de José, a própria Bíblia diz que ele era o preferido de Jacó. Havia um zelo especial, um cuidado, e eu até posso dizer uma super proteção na vida de José. Ao ponto do pai dar presentes para José e não dar para os outros irmãos. Olha, irmão, isso causa um pepino. Viu? Eu não sei como é que Juliana se vira com tanta gente na casa dela. Para dar presente, esse povo não sai contrariado. Hein? A Dielce também é outro caso de preocupação. Lá em casa não, compro 2, um para Amanda, para a Sofia, dá para ir levando. Né? Mesmo assim, se não comprar da mesma cor, dá pepino. Né? E quer ver se for roxo. Mas o fato é que Jacó cultivava isso na vida de José. José era o queridinho. E os irmãos de José não ficavam muito bom com esse negócio não. Mas não gostava mesmo. Até porque eram irmãos por parte de pai, não era irmão por parte de mãe. A maioria deles. Então eram meio irmão. Era meio irmão, ele era o queridinho de painho. E o pior de tudo, Jacó confiava em José e não confiava nos irmãos de José. Ao ponto de, quando os irmãos de José estavam lá no campo, pastoreando, cuidando de ovelha, olha o que Jacó faz. Zezinho, vai lá no campo, vê o que os seus irmãos estão fazendo. E se eles estiverem aprontando no campo, dedura para mim. Em outras palavras, a Bíblia não fala assim, mas é assim mais ou menos que o texto está dizendo. Dedura e conta para mim o que eles estão fazendo. E aí, quem é que vai lá dedurar os irmãos? O Zé. Lá vai José. Mas quando os irmãos de José olham para José e lembram dos sonhos de José, porque o pior de tudo não era que José era o preferido de Jacó. O pior de tudo não era que ele era o dedo duro do pai. O pior de tudo eram os sonhos que José tinha. Olha o sonho de José. Um dia eu sonhei com as espigas de milho veio e todas as espigas de milho se curvavam diante da minha espiga. Oxe, que é isso, rapaz? Que molho que dobrou sobre o seu molho? É os irmãos que vão se prostrar diante de você? É. Mas você está querendo ser melhor do que a gente? Não, foi o sonho que Deus me deu. Para piorar a situação dele, ele vai ter outro sonho. Eu sonhei que as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante de mim. Ah, agora você está dizendo que a mãe da gente, o pai da gente, a gente vai se curvar diante de você, é? Então, meu irmão, o pessoal já estava por aqui com José. Mas realmente Deus tinha um plano na vida de José. Os irmãos de José que não entendiam. De certa forma que a ira foi subindo, a raiva foi subindo, e José vem andando de lá, e os irmãos de José falam assim, olha lá o sonhador, e o texto vai dizer assim, vamos pegar e matar ele. A conclusão, você sabe que esse pessoal de antigamente, a coisa resolvia, era na base da faca, né? Vamos fazer o que com esse menino? Vamos matar. A gente já aturou demais esse menino, 17 anos de idade, está com um tupete muito grande, o nariz muito empinado, vamos matar ele. E quando os irmãos de José se levantaram para matar José, sabe o que aconteceu? Bem na hora de matar José, levanta um dos irmãos chamado Rúben. E Rúben diz assim, não façamos tal mal a esse rapaz. Vamos jogar esse rapaz na cisterna. E não vamos matá-lo. Não vamos colocar o sangue desse rapaz sobre nós. Sabe o que eu aprendo aqui através da vida de Rúben? No capítulo 37 do livro do Gênesis. Eu aprendo que Deus levantou o cuidado na hora certa na vida de José. Eu entendo que no momento certo, na hora certa, no tempo do apuro, na hora dele encarar a morte, na hora do desafio, o que acontece? Deus levanta o escape. Deus levanta a saída. Deus levanta o refúgio.
Na hora de José encarar a morte, os irmãos de José já estavam preparados. Nós vamos matar ele a pedrada. Deixa ele se aproximar que ele vai ver uma coisa. É hoje que ele vai ver o dele. Eu vou ver as estrelas se curvando no pé dele. Ele vai ver os molhos se curvando. É hoje que ele vai ver. Nós vamos rasgar ele todinho. Aí levanta Rúben. Quem era Rúben, pastor? Rúben era o cuidado de Deus na vida de José. Eu posso ministrar algo de Deus ao seu coração nessa noite? Ei, Deus tem o cuidado na hora certa sobre a sua vida. Muitos perigos nos rondam, irmãos. Sim, muitos perigos, muitas setas. Mas eu não preciso andar paranoico. Eu não preciso andar, meu irmão, bitolado nos meus problemas. Eu não preciso andar, meu Deus do céu, tem uma macumba sendo feita. O irmão revelou lá no monte que tem um negócio sendo feito contra a minha vida. Misericórdia, eu vou pedir oração. Olha, tem um problema com a pessoa olhou para mim com a cara fechada. Meu Deus do céu. Olha, lá no meu local de trabalho, as pessoas estão se levantando contra mim. Eita, meu pai, tem uma perseguição lá no meu trabalho. Uma perseguição, uma luta lá no meu trabalho terrível. Aí a pessoa vai para a faculdade. Chega na faculdade, esse professor não vai com a minha cara. Esse professor está me perseguindo. Essa professora também, ela vai estar esperando a espreita para me dar uma nota baixa. E aí, meu irmão, parece que o mundo está contra essa pessoa. Você já viu alguém assim? Que o mundo parece que está contra ela? Ou que tem um monte de gente desejando o mal dessa pessoa? E a mente dessa pessoa já está conectada no negativo? Parece que alguém dá bom dia, está dizendo mau dia. Alguém olha e dá um sorriso, cínico. Você já viu alguém assim? Que a cabeça já está funcionando no negativo, já está funcionando de forma pejorativa, e parece que o mundo conspira contra você, parece que o universo conspira contra você. Esses dias eu atendi uma pessoa no gabinete, ela olhou para mim e falou assim: pastor, nem adianta que não vai dar certo. Eu falei: mas como é que não vai dar? Tu nem fez. Não, mas não vai dar certo. Mas você nem tentou? Não, mas eu já sei, porque comigo nada dá certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridão. Lança toda a tua preocupação nas mãos do Senhor, pois Ele tem cuidado de você. Tem alguém me perseguindo no meu trabalho. Coloca na mão do Senhor, filhão. Tem alguém contra mim lá na faculdade. Coloca na mão do Senhor. Tem alguém falando de mim. Coloca na mão do Senhor, filho. Porque alguém bolou não sei o que e tal. Lança na mão do Senhor, papai. Coloca tudo nas mãos de Deus e descansa na mão dele, porque no tempo certo ele levanta o Rúben na sua vida. Ele te livra. Ele manifesta o cuidado na sua vida. Então não precisa você andar fulano, cicrano, isso, aquilo. Não, meu irmão. Olha para essa pessoa linda do seu lado e fala assim: irmão, relaxa. Esfria a cabeça. Tira os pensamentos mal da sua cabeça. Tira pensamento ruim da sua cabeça. Tira essa preocupação da sua cabeça. Ainda que o universo conspire contra você, ainda que o universo conspira contra você, Deus está do seu lado. E aí o salmista diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou repetir de novo, o salmista diz: se Deus é, quem será contra nós? Quem vai ser contra nós? Se Deus está do nosso lado, querido. Deus levanta Rúben. Essa caixa começou, sangue de Jesus, caixa. Vê aí, Lucas, você que é bom nesse negócio, meu lindo. Glória a Deus. A vida de José se segue. E aí, José, Renato, dá a sorte de ser jogado na cisterna. Aí ele é vendido como escravo. Que coisa legal aconteceu com José, amém, irmãos? Concorda comigo? Ele era o preferido do papai, o queridinho da mamãe, ele era o predileto, ele era o que recebia presente, ele foi parar na cisterna. Depois ele foi vendido como
escravo. Depois ele vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é acusado de adultério e vai para prisão. A pergunta que eu vou fazer para você nessa noite é o seguinte: e cadê o cuidado de Deus na vida de José? Cadê o cuidado de Deus na vida de José, pastor? O senhor disse que Deus estava cuidando de José e José foi parar na cisterna? O Senhor disse que Deus estava cuidando de José e José é vendido como escravo? O Senhor disse que Deus estava cuidando de José e José vai parar numa prisão? Que cuidado de Deus é esse? Diga comigo uma frase, se você puder: Deus cuida de mim, ainda que coisas ruins aconteçam. Jesus Cristo. Deus não está cuidando de você só quando coisas boas acontecem. A gente gosta de avaliar o bom e Deus na mesma balança. Coisas boas acontecem, Deus está cuidando. Coisas ruins acontecem, Deus não está. E se eu lhe disser que aquela cisterna era o cuidado de Deus na vida de José? E se eu lhe disser que aquela casa de Potifar era o cuidado de Deus na vida de José? E se eu lhe disser que José ser acusado de adultério foi o cuidado de Deus na vida de José? E se eu lhe disser que José na prisão foi o cuidado de Deus na vida de José? Eu vou repetir para você. Deus está cuidando de você até quando coisas ruins acontecem com você. Mesmo quando coisas ruins acontecem com você, Deus está cuidando de você. Agora dá um toque nesse irmão e fala assim: você pode não estar entendendo nada agora, mas um dia você vai entender que foi o cuidado de Deus na sua vida. Aleluia! O que foi, pastor? Foi sim, foi o cuidado do Senhor. Sabe o que José vai dizer em Gênesis 45, versículo 5? Ele vai dizer assim para os irmãos: mas agora não entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá. O que ele vai dizer? Ei, não fica triste porque vocês me venderam, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vocês. olha o que aconteceu, olha o tamanho do processo. Tudo que José passou, de bom e de ruim, e principalmente as coisas ruins que aconteceu na vida de José, foi que colocou José como segundo governador do Egito. Não foram as coisas boas que colocaram José aonde ele estava, não. Não foram as coisas positivas, agradáveis, que colocaram José como segundo do Egito, não. Foram as coisas negativas, ruins e dolorosas que colocaram José na posição que Deus queria que ele estivesse. Tem coisas ruins acontecendo com você? Tem coisas ruins acontecendo com você? Tem coisas desagradáveis acontecendo com você? Tem coisas que a sua carne chora porque está acontecendo com você? Sabe por quê? É Deus lhe empurrando para a posição que Ele quer te colocar. É Deus te empurrando para o lugar que Ele quer que você esteja. É Deus lhe conduzindo para onde Ele quer te conduzir. José vai parar na cisterna. O que Deus estava fazendo com José? Tirando da casa do pai. José vendido como escravo. O que Deus estava fazendo com José? Distanciando da casa do pai. Ele vai parar na casa de Potifar, lá é acusado de adultério. Ele vai parar onde? Na prisão.
Lá na prisão, olha a sequência de eventos. Lá na prisão, ele conhece quem? O copeiro do rei e o padeiro do rei. Lá o copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. O copeiro tem um sonho e o padeiro. E aí José fala assim: olha, copeiro, o teu sonho é um sonho bom. Daqui 3 dias, você vai servir vinho na mesa do rei. Aí o padeiro se alegrou, falou: oh, beleza, vou voltar para casa também. Eu também sonhei com 3. Aí José dá uma olhadinha e fala assim: o seu não é muito bom não. Dentro de 3 dias, sua cabeça vai rolar. E José chega para o copeiro e diz assim: olha, quando você estiver lá, esquece de mim não. O copeiro vai, volta para o palácio, esquece de José. E lá no palácio, quem é que teve sonho? Quem teve o sonho no palácio? Quem? O rei, Faraó. Quem sabia interpretar o sonho? Ninguém. E quem estava do lado do rei? O copeiro. O copeiro lembrou de quem na prisão? José. Ah, irmão, aquela prisão era o lugar certo, a hora certa, o momento certo na vida de José. Graças a Deus, José foi parar naquela prisão. Aquela prisão poderia ser um lugar de humilhação. Aquela prisão podia ser um lugar de decepção. Aquela prisão era um lugar de frustração. Aquela prisão era o lugar onde ele não desejaria estar. Mas aquela prisão era o lugar de Deus na vida dele. E aquela prisão foi que conduziu ele até o palácio do rei. Eu vou continuar dizendo para você nessa noite que mesmo quando acontecem coisas ruins com você, Deus está cuidando de você. Muitas coisas ruins acontecem na sua vida para te empurrar, para te colocar, para te induzir para a posição que Deus quer que você esteja. Dê graças a Deus por tudo que acontecer na sua vida. Até quando não aconteceu o que você quer. Aprendi um hino. Cantava muito o hino. Por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Mas aí, ouvindo a cantora cantando, ela diz assim: e graças a Deus pelo que Ele não tem feito. Graças a Deus pelo que Ele não tem feito. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos tão ligados a uma coisa que a gente quer que Deus faça e Deus não faz. Sabe o que é isso? Deus me livrando e te livrando de nós mesmos. Você sabia que muitas vezes Deus tem que dar o livramento da gente mesmo? Porque tem hora que a gente vai fazer coisa, que lá na frente a gente vai se arrepender. Aí o que é que Deus faz? Livre Henrique dele mesmo, Deus. Essa oração eu aprendi. E de vez em quando eu falo com Deus: Deus, Henrique é meio doido, Jesus. Henrique não é bem certo da cabeça. É um menino, Jesus. Você sabe que menino faz cabeçada. Então Deus, tem misericórdia de Henrique e livre Henrique dele mesmo. E não é que Deus livra? E não é que Deus dá o livramento da gente mesmo? Ei, lindona e lindão do Senhor, muitas vezes, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não cuida de você, é porque Deus está te dando um livramento de você mesmo. Deus está te livrando de você mesmo. Deus continua cuidando de você, mesmo quando coisas ruins acontecem com você. Agora diga comigo: o cuidado de Deus não é uma super proteção. Eu vou te explicar o porquê que eu estou dizendo isso.
Sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos hoje com os nossos jovens? Essa geração mais nova de hoje? O maior problema que nós temos com os nossos jovens é uma coisa chamada de baixo limiar de tolerância, a frustração. Os jovens hoje não aguentam pressão, problema. Por quê, pastor? Porque a geração passada passou perrengue. Pega alguém aqui de 40 para cima e pergunta como é que era na infância, para você ver como é que era. Pega alguém aqui de 40, 45 anos e pergunta se ele não comeu café com farinha escaldada na manteiga. Pergunta alguém aqui de 40, 45 anos se ele não comeu assim um bolachão com quissuco chamado mancha-pulmão e dava graças a Deus que tinha aquele negócio seco para merendar na escola. E era gostoso. Lembra da tubaína? Pergunta alguém aqui de 45 para cima, 40. Pergunte aí, para você ver. Quem é que tinha carro na rua? Quem tinha carro naquela época, irmão? Hein? E celular, você lembra quem tinha? iPad, notebook, lembra? Você lembra naquela época, não? Você lembra como é que era para dar um telefonema para São Paulo? Era uma luta, filho. Eu me lembro da tia Tônia, que tinha um telefone na casa dela, que o telefone era igual um carro. E aí a gente ia para lá 9h30, porque a tarifa era mais baixa. E a família toda ia para bater um papo, assistindo televisão, todo mundo na sala, e você batendo papo aqui com alguém, conversando. Aí quando a conta chegava, aí a tia Tônia pegava a conta e falava, essa ligação aqui foi Henrique que fez aquele dia, tal, para tal lugar assim. E vinha aquela contona daquele tamanho, todo mundo rateava a conta, pagava a luz do telefone. Os tempos sofridos. Presente. Ganhava presente 2 vezes no ano. São João e Natal. São João ganhava assim um sapato, né? Que era para ir para a escola. E Natal ganhava a calça, que era para começar o ano na escola. Esses eram os presentes da criança. Os que chutam, chulém dos infernos. Passava muita necessidade, muita frustração. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa geração de 40, 45, 50 anos é uma geração forte emocionalmente. Sabe o que acontece? Perde emprego, não entra em depressão. Morre alguém, segura as pontas. Recebe uma humilhação de boa. Pega os jovens dessa geração para você ver. Nós alejamos essa geração. Pegamos essa geração nova e resolvemos dar para ela tudo que não tivemos na nossa geração. Suprimos ela e não deixamos faltar nada. Tudo. Tem celular, tem telefone, tem cinema, tem carro, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Não falta nada. E aí se alguém chamar assim, cabeção, é bullying. Sofrimento profundo, bullying. Irmãos, eu concordo, o bullying realmente é um problema. Não estou dizendo que bullying não é problema. Eu estou dizendo que na minha época, Evandro, coisa mais normal do mundo. E aí, bolo fofo? Pastorzinho, pança, tamborete de forró. Irmão, o que não faltava era apelido. Mas naquela época, irmão, ou a gente pegava uma pedra e resolvia na pedra. Chama de novo aí para você ver uma coisa. Ou então dava um chororô e depois levantava e levava a vida. Hoje
Hoje você olha para um menino assim mal olhado, olha lá, a mãe está fazendo bullying comigo. Olha lá, uma geração frágil. É uma geração frágil emocionalmente. Não passaram pelo que nós passamos. Você sabe qual é a culpa disso? Diga comigo, super proteção dos pais. Não pega nisso que é a bactéria. Irmão, super proteção de pais aleja filho. Agora diga para essa pessoa linda do seu lado, Deus é o teu pai. E Ele não vai te super proteger. Porque Ele não quer te alejar. Ele quer te fazer alguém maduro, alicerçado, fortalecido, com maturidade espiritual. Por isso que Deus não super protege ninguém. Oh Deus, me livra, meu Deus, me livra. Tem hora que Deus não vai te livrar não, viu? Oh Deus, não permite. Tem hora que Deus vai permitir. Olha para mim, isso aqui é profundo, irmão, isso aqui é Bíblia pura. Olha para cá. Quem era José antes e quem era José depois? Antes de entrar na cisterna, quem era José? Diga comigo, garoto mimado do pai. Era ou não era? Quem era José antes da cisterna? Menininho de papai. Era ou não era? Era José. José era mimadinho, papaizinho aqui, paparicano. Deus podia colocar alguma coisa na mão daquele menino mimado? Podia, irmãos? Deus podia cumprir alguma promessa na vida de José, mimadinho na casa de Jacó? O que Deus fez? Tirou José da casa do Jacó, tirou debaixo da saia da mãe, tirou debaixo da asa do pai e falou assim: eu vou te quebrar inteiro, mas eu vou te fazer um homem, eu vou te fazer um homem. E aí Deus começou a quebrar, até Deus falou assim: agora já está quebrado, está do jeito que eu quero, vai lá e seja o segundo governador do Egito. Sabe por que Deus permite tanta coisa na minha e na sua vida, irmãos? Porque Deus tem sonhos comigo e com você. Sabe por que Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco? Porque Deus precisa forjar o nosso caráter. Porque Deus precisa trabalhar na nossa personalidade. Porque Deus precisa cortar alguns cordões umbilicais na nossa vida. Porque Deus precisa polir algumas coisas na nossa vida. E o que Deus faz? Deus usa as provações, as lutas, as dificuldades, as mazelas da vida. E em tudo isso é o que, pastor? É Deus cuidando de você. As porradas da vida é Deus cuidando de você. As pancadas da vida é Deus cuidando de você. As quedas da vida é Deus cuidando de você. Por quê, pastor? Porque Deus está olhando você lá na frente. Porque Deus está avisando você lá na frente. E aí Deus está cuidando de você. Lança sobre ele toda a vossa, e ele terá cuidado de, mesmo se coisas ruins te acontecerem, mesmo que as coisas ruins aconteçam, Deus está forjando você. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus está cuidando de tudo. Ei, diga para essa pessoa linda do seu lado: Deus está cuidando de tudo. Olha para cá. Lá vai José para o Egito, manda chamar a família de Jacó. Quantas pessoas? 72 pessoas. Todos os parentes de José vai para onde?
no Egito. Todos foram cuidados por Deus. Deus cuidou só de José? Deus cuidou de quem? Da família de José. E da descendência de José. Sabe o que eu entendo aqui? Deus não se esquece de nenhum detalhe. Deus cuida de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Deus cuida de tudo. Sua vida espiritual, Deus cuida. Sua vida emocional, Deus cuida. Sua vida material, Deus cuida. Deus cuida de você como um todo. E não se preocupe, Deus está cuidando de você. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre as nossas necessidades. E ele fala do lírio do campo e da andorinha que voa. E depois Jesus diz assim: Deus bem sabe que vocês necessitam de todas estas coisas, e Ele tem cuidado de vocês. Posso falar um negócio com você bem claro nessa noite? Deus sabe tudo que você precisa. Amém? Deus sabe de tudo e Deus cuida de... Agora diga comigo, Deus cuida para sempre. Para sempre. É para sempre. 430 anos se passaram. E Deus continuou cuidando da descendência de José. Anos se passaram. E Deus continuou cuidando da família de José. Mas você sabe qual é a coisa mais difícil no cuidado de Deus? Sabe qual é a coisa mais difícil no cuidado de Deus? É a gente descansar no cuidado de Deus. É a gente entregar as coisas no cuidado de Deus. É a gente ter a fé que Ele está cuidando de todas as coisas. Você entendeu, irmão, que Deus está cuidando de verdade, de verdade, de verdade? Está aí, Deus vai levantar um Rubem para cuidar de você na hora certa. Mesmo que coisas ruins te aconteçam, Deus está cuidando de você. As coisas ruins, na verdade, estão te moldando para um cuidado maior. Está dando para entender tudo isso? Deus cuida de tudo e sempre. Pegou a mensagem toda, resume a mensagem agora. E se você tiver fé, diga: Deus, eu estou entregando nas tuas mãos. Eu estou colocando no teu altar. Eu estou lançando sobre o Senhor. Eu estou entregando porque eu confio no teu cuidado. Eu confio no zelo de Deus. Eu confio no trabalhar do Senhor. Eu confio na mão de Deus sobre a minha vida. Eu vou entender que Deus está cuidando e eu vou descansar em Deus. Fica de pé para a gente orar junto. Aleluia. Que Deus lindo, irmãos. Pega na mão desse irmãozão lindão para ficar melhor ainda agora. Pega na mão dessa pessoa linda que está do seu lado. Fecha esse corredor aí. Olha para ela com a voz profética e com a autoridade. Diga: você entendeu? Deus está cuidando de você. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é o Israel de Deus. Oh, vermezinho de Jacó, pequenininho de Israel. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu casamento, do seu esposo, dos seus filhos, do seu futuro. Sua vida está nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Sua vida está escondida em Deus. Em Deus. Não sei se coisas ruins têm acontecido a você. Não sei se coisas ruins têm acontecido na sua vida. Mas eu quero te dizer que apesar de tudo que tem acontecido na sua vida, Deus continua cuidando de você. Apesar de tudo, Deus continua cuidando de você.
Se você puder fechar os seus olhos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. É verdade. Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu ando na sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei o que? Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e precisa tomar decisão, eu sei que existe alguém. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Se você crê, você diz: Deus cuida de mim. No quê? Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Diga pra Ele: eu amo a sua casa. Oh Deus, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Oh Deus, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Ele cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra da sua, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Diga para Ele nessa noite: e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, até que o cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Ele não deixará vacilar o teu pé. O guarda de Israel não dormitará, não dormitará o guarda de Israel. É Ele que te livra da seta, é Ele que te livra do espanto, é Ele que te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É Ele que guarda a tua entrada e a tua saída, desde hoje para todo sempre. É Ele que te cobre com suas asas, é Ele que te esconde no pavilhão, é Ele, querido,
que te sustenta na dor. É Ele que cuida de você. É Ele que cuida de você. Eu preciso ministrar na sua vida nessa noite que Deus está cuidando de você. Racalabai, Shurianda Lamas, Ribiciande Labasso de Canta Labas, Shurianda Lamas. Você pode levantar a sua voz nessa noite e você pode dizer: eu sei que eu sou cuidado por Deus. Ramalandeia lava surião abaxere candalamas. Teu Deus é bem maior, bem maior, bem maior. Teu Deus é bem maior. O teu Deus é bem maior. Ele é bem maior. E Ele está cuidando de você. Aleluia. 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 Ele diz: aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pisares a planta dos teus pés, pisarei eu. Aonde tu colocares a tua mão, pisarei eu. Há um cuidado de Deus especial sobre a sua vida. Há um cuidado especial de Deus sobre a sua vida. Deixa Deus confirmar isso no seu coração nessa noite. Deixa Deus alicerçar isso. Deixa Deus sedimentar isso no seu coração nessa noite. Deus está cuidando da sua família, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Deus está cuidando dos teus. Preciso lhe dizer nessa noite: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus, abra sua boca, levante as suas mãos, diga: Deus, oh Deus, cuida de mim. Ele cuida, sim, Senhor Jesus. Ele cuida de mim. Os cuidados dele em ti. Aleluia.